Muito bem, gente boa, filhos e filhas. Hoje é sábado, dia 13 de fevereiro. Ouçamos a palavra que está em Marcos, capítulo 8, do 1 ao 10. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, podem desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram cestos, 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus depois os mandou embora. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse sábado, dia 13, para nós da comunidade de Emanuel, é um sábado muito importante porque é dia 13. Todo dia 13 para nós tem um significado por conta de Nossa Senhora de Fátima, que apareceu aos pastorinhos em Fátima, Jacinta, Francisco, Lúcia, do 13 de maio a 13 de outubro, todo dia 13 do ano de 1917. Por isso hoje recordamos, Embora em fevereiro não teve aparição, mas o dia 13 para nós tem um significado muito importante. E o evangelho de hoje mostra a multiplicação dos pães. Muito bonito, Jesus que tem compaixão. Tenho compaixão das pessoas. Já estão aqui há tantos dias conosco, não podemos mandar embora, podem passar mal. Jesus está preocupado com a pessoa toda, além do espiritual, da evangelização, que já aprenderam tanto ali com Jesus, ele está preocupado com o bem-estar também, com a questão física, com a questão material. E Jesus meio que coloca os discípulos à prova, não podemos mandá-los embora. Quantos pães vocês têm aí? E daí, a partir dos pães e peixes que eles dão, Jesus faz um milagre da multiplicação dos pães e peixes, e essa multidão fica saciada. Eu quero falar para você que isso aqui que está acontecendo no Evangelho não é uma partilha. Eles partilharam o quê? Eles trouxeram os pães e os peixes. Jesus fez um milagre, multiplicou o pão e o peixe e saciou a fome da multidão. Não é que os pães e peixes foram partidos em migalhas e dado para todo mundo, como alguns insinuam. Infelizmente, o pessoal da libertação, da teologia da libertação, quer sempre esvaziar o mistério de Cristo. E para eles isso aqui é uma partilha. Aí se fala de fraternidade, se fala de pobre, se fala de pensar no próximo, no semelhante, igualdade, fraternidade. Tudo isso é importante, tudo isso é valor, é virtude. Jesus ensinou isso.
Mas dizer que Jesus não fez o milagre e que isso aqui é meramente uma partilha e resumir o Evangelho a uma dimensão social assistencialista, isso não cabe. E você, católico, católica, não caia nessa linguagem que esvazia o mistério de Cristo, como se a nossa vida fosse aqui, para esse mundo, como se todas as nossas lutas fossem para essa vida, esvaziando o mistério de Cristo que nos leva para o céu. Jesus quer que os seus apóstolos aqui aprendam que devem cuidar da igreja, cuidar do povo de Deus, saciar a fome que o povo tem, que pode ser fome material, mas é fome de Deus, é fome espiritual, é fome do Evangelho, dos sacramentos, do conforto da alma, de uma evangelização eficaz, duradoura, que leva para o céu, que converte os corações. Às vezes nós achamos que as pessoas querem moleza e nós também caímos na tentação de querer simplificar as coisas, facilitar as coisas, e assim vamos abandonando o rito, a liturgia, a tradição, os costumes, os valores. Assim também na família, no matrimônio, na educação dos filhos, vamos afrouxando e vamos reduzindo tudo ao mínimo. Mas as pessoas querem a verdade, as pessoas querem a seriedade, a doutrina, as pessoas querem viver uma vida mais condizente com aquilo que viveu Jesus e os santos. Então você, meu irmão, minha irmã, que me ouve nesse dia, agradeça a Deus pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana, na sua tradição, no seu magistério, na Sagrada Escritura, e busque você também viver autenticamente a palavra. Não tenha medo de ser fiel, não tenha medo de ser um pouco mais radical. Radicalismo não, mas a radicalidade é própria do Evangelho. Em tudo que você faz, na oração, na missa, na confissão, na comunhão, as coisas que você fala, as coisas que você escuta, até mesmo a sua maneira de se vestir com sobriedade, com modéstia, com santidade, tudo isso faz parte da riqueza que nosso Senhor confiou à igreja. E infelizmente muitas pessoas estão abrindo mão de tudo isso e simplificando as coisas, em nome de uma libertação social apenas, um assistencialismo. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma associação filantrópica, caritativa, assistencialista. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo deve sim olhar para o pobre, para o mais humilde, para o mais simples e fazer com que o evangelho chegue a todos, né? Claro, nos preocupar com a questão material também dos nossos fiéis, das crianças, dos que estão na rua passando dificuldade, tudo isso é verdade. Mas resumir todo o mistério de Cristo a esta terra, como se o bem-estar aqui fosse a meta última, a meta final, isso está errado. Então esse texto mostra Jesus que é Deus, que sacia a fome do povo, a fome de Deus, a fome material, a fome do céu, da santidade. Que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, e que este sábado, dia 13, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor te guarde, e assim todos nós compreendamos mais e melhor as riquezas de Deus na vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.